Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. A Flor de Lis presa. O que vai acontecer depois? O que virá depois da prisão? Vamos lá. Muitas pessoas têm comentado aqui no canal e nos seus comentários têm dito o seguinte: olha, a Flor de Lis já era para estar presa, está demorando demais. Eu também penso assim. Lembrando que ela só não está presa justamente por conta da imunidade parlamentar que o cargo de deputada federal, ou o mandato de deputada federal, lhe concede. Essa tal imunidade, esta questionável imunidade parlamentar. Ela só não está presa por isso, junto com os outros réus. A prisão, se acontecer, ela sendo cassada, perdendo o mandato de deputada federal, perdendo a imunidade parlamentar, ela sendo presa, ela será presa preventivamente. É isso que eu quero dizer. O que pode acontecer, o que vai acontecer após a prisão da Flor de Lis? Ela presa, o que vem depois? Muita coisa pode acontecer. Por exemplo, ela pode ser solta um mês depois, após a prisão, 10 dias após a prisão, 3 meses após a prisão. Enfim, vem o habeas corpus, a juíza entende que realmente ela não oferece, talvez por não ser mais deputada federal, por não ter mais influência, ela não tem mais como, digamos assim, intimidar testemunhas, ela não tem como fugir. A juíza pode interpretar, aceitar aí o habeas corpus e pô-la em liberdade até o julgamento. É uma possibilidade? Há uma possibilidade. O que pode acontecer também é que ela fique presa preventivamente até o julgamento. Lembrando que, provavelmente, e eu espero que assim seja, a Flor de Lis vai a júri popular, né, que aí é a sociedade julgando a Flor de Lis. Grosso modo é isso, tá? Júri popular, ela vai ser ali, vai ter um corpo de jurados e ela vai ser julgada pela sociedade, digamos assim, né? Então eu espero que seja dessa forma, tá? Aí a deputada federal Flor de Lis, né, uma vez cassada, não sendo mais deputada federal, vindo a ser presa preventivamente, ela pode ficar presa até, em tese, até o julgamento. E o que pode acontecer? Ora, ela sendo condenada, né, aí o tempo que ela passar presa, o período que ela permanecer presa, vai ser descontado da pena imposta, né, que provavelmente ou talvez seja imposta, tá? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Digamos, tá? Apenas como ilustração, apenas como exemplo. A Flor de Lis fique presa 2 anos preventivamente. Digamos que seja assim. E, uma vez ela julgada, ela seja condenada a 20 anos de prisão. Como ela cumpriu 2 anos de prisão preventiva, esses 2 anos são descontados dos 20 anos. O período que ela passar presa, permanecer presa, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, esse período será descontado da pena. Dá para entender? Então não faz para mim muita diferença na questão do cumprimento da pena. Se ela não cumprir numa prisão preventiva, ela vai ter que cumprir na sua, digamos, integridade, no seu tempo integral após o julgamento, tá? Então é mais ou menos isso aí, gente. Então não é que a Flor de Lis vai ser presa, ela já está presa definitivamente e ali ela vai passar não sei quantos anos atrás das grades. Não, ela ainda é ré em uma ação penal, ela ainda tem um direito constitucional à presunção de inocência, né? Ninguém pode ser considerado culpado até a sentença transitada em julgado. É assim que funciona a lei. Mas eu sou a favor dela pelo menos perder o mandato de deputada federal. Vindo a prisão preventiva, que seja, né? Até para se evitar que ela venha justamente intimidar testemunhas, que ela venha fugir. Mas, em dado momento, a juíza ela pode entender que ela não oferece mais esse tipo de perigo e pode aceitar aí, quem sabe,
um habeas corpus e pô-la em liberdade em dado momento. É uma possibilidade também, tá? Eu não sou, volto a dizer aqui, especialista, não sou, digamos assim, não trabalho na área do direito, tá? Mas, grosso modo, é isso que eu estou passando aqui para vocês. A Flor de Lis presa, se ela perder o mandato, digamos, no início do ano que vem, ela perde um mandato e ela é presa, ela vai ser presa preventivamente. Ela continuará respondendo, tá, por um período, talvez até o julgamento, e é dessa forma como eu já expliquei para não ficar repetitivo. Mas vamos aqui, gente. Ontem, dia 27 de novembro de 2020, né? Hoje, claro, você está me assistindo hoje, dia 28 de novembro de 2020, mas não sei, também você pode estar me assistindo numa outra semana, num outro mês, num outro ano, quem sabe, né? Mas ontem, dia 27 de novembro de 2020, houve a segunda audiência. Né? Houve a segunda audiência. E essa segunda audiência, lembrando que a doutora Nearis Arce, a juíza, o que foi que ela fez? Ela dividiu, estava muito grande, né? A audiência teria muitas pessoas participando dessa audiência de instrução, então ela dividiu em duas turmas, digamos assim. Uma foi lá naquela famosa sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 de novembro de 2020, e a outra ficou para ontem, que foi o dia 27 de novembro de 2020, tá? Então, assim, algumas coisas aconteceram que chamaram a atenção, por exemplo, o fato da Flor de Lis ter chegado cedo. Né? A primeira audiência, ela chegou atrasada com cerca de 40 minutos, e o que foi que aconteceu? Tomou uma bronca, né? Para variar, tomou uma bronca da juíza pelo atraso, e nessa audiência de ontem, 27 de novembro de 2020, ela chegou cedo, né? Chegou aí 10 minutos antes dos outros réus, inclusive, debaixo de muitos holofotes, né? De muitos repórteres que estavam no local, inclusive os nossos parceiros daqui do canal Voo da Coruja, o pessoal do canal Rede Rio TV Sem Frescura, um canal excelente, que o pessoal estava lá em loco, né, acompanhando a audiência, na sala de audiência. Inclusive vocês depois, quem não conhece ainda, quem não assistiu, vá lá no canal Rede Rio TV Sem Frescura, que lá tem a matéria. Eles fizeram a cobertura, né, inclusive transmitiram partes ao vivo de lá do local da audiência, tá bem? Então vamos lá, gente. Eu estou agora no momento no site extra.globo.com, que traz uma matéria cujo título é o seguinte, ó: Flor de Lis chora ao ver filhos em audiência do processo em que é acusada da morte do marido. Nora diz que casa tinha facções. Isso aqui só no título, né? E o título já chama a atenção aqui. A Nora, que diz que a casa tinha facções, corrobora com o que foi dito, falado pela doutora Bárbara Lomba, delegada responsável pela primeira fase das investigações, então delegada da Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Então, a Nora da Flor de Lis confirma as palavras da doutora Bárbara Lomba, que a casa tinha facções. E a própria doutora Bárbara Lomba, ela disse o seguinte: olha, aquilo não era uma família, é uma quadrilha, né? Então, para ser dividido em facções, então, gente, não é aquela típica família siciliana, né? Então, mas vamos lá. O texto da matéria diz o seguinte: a deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza participou, eu vou botar tudo no passado, a matéria aqui, ela foi feita, né? Então, o verbo está aqui, os verbos no presente eu vou colocar no passado porque já aconteceu, tá bem? Então vou ler novamente aqui. A deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza participou nesta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, como eu já disse ontem, da segunda audiência do processo no qual é ré pela morte do marido no Fórum de Niterói. Né? Quer dizer, ela participou no Fórum de Niterói dessa audiência, uma segunda audiência. Vamos lá. Na região Niterói, na região metropolitana do Rio.
Ela esteve acompanhada, né, foi acompanhada por seu advogado Anderson Hollenberg. A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019, precisamente 16 de junho do ano passado, 16 de junho de 2019. A deputada chorou bastante quando os filhos e netas chegaram ao fórum. Ela escondeu a tornozeleira eletrônica que foi obrigada a utilizar pela justiça com uma meia. Coisa que eu não entendi, porque logo quando ela foi. Primeiro, ela tentou de toda forma evitar que a tornozeleira eletrônica fosse colocada nela, né? E quando não teve mais jeito, ela, em um ensaio em sua igreja, e nesse caso é a igreja dela mesma, né? A primeira coisa que ela fez antes do ensaio foi levantar a barra da saia e dizer para quem estava filmando: filme aqui a tornozeleira para que todos vejam. Ela tomou essa atitude que até nos surpreendeu. Ela mesma mostrou a tornozeleira. Só que aí na audiência ela botou uma meia, tá? Coisa particular, mas a gente não sabe que tipo de mensagem foi essa. Se foi, ó, eu não vou dar o gostinho à juíza de me ver usando a tornozeleira que ela determinou que eu utilizasse, eu não vou dar esse gostinho para ela, né? Mas enfim, isso aí é uma questão particular. Vamos adiante. Flor de Lis foi a primeira a chegar ao plenário por volta das 9 horas. Cerca de 10 minutos depois, os outros réus que estão presos foram conduzidos à sala de audiência. Na sessão, foram ouvidas testemunhas de acusação. Flor de Lis é ré no processo junto com outros 7 filhos e uma neta, além de um policial militar e sua mulher. Uma de suas noras afirmou na audiência que havia facções na casa da parlamentar. Luana Rangel disse que a família era dividida entre pessoas mais próximas à Flor de Lis e outras a seu marido Anderson do Carmo. Olha que coisa, gente, que famíliazinha, hein? É como a doutora Bárbara Lomba disse, uma quadrilha. Palavras da doutora. Claro, gente, olha só, vamos tirar ali, tem crianças, adolescentes, então não vamos considerar que os 55 moradores daquela casa muitos são vítimas. Muitos são vítimas, tá? A gente não pode generalizar aqui. Então existem grupinhos ali formados, a boa parte desse grupo já está presa, né? Já está preventivamente aí na prisão, mas vamos seguir aqui. Olha o que disse a Luana. A Luana disse o seguinte: digo que havia facções, existiam pessoas com as quais a Flor contava e outras com que o pastor contava. A maioria dos ligados à pastora eram os que não trabalhavam, e os ligados ao Anderson eram os que trabalhavam. Ele era muito rigoroso, relatou Luana, esposa de Wagner Andrade Pimenta, o Misael, filho afetivo de Flor de Lis. Misael, que é vereador em Niterói, perdeu a eleição, né, ou a reeleição, ele se candidatou, mas não foi reeleito, perdeu por questão, acho que, se não me falha em memória, de 5 votos, coisa desse tipo, mas ele perdeu, não sabemos se perdeu devido ao nome dele estar vinculado à Flor de Lis, querendo ou não, por mais que ele tenha se colocado em oposição, mas isso talvez tenha influenciado negativamente, ou talvez tenha influenciado positivamente, e ele teve o número de votos que teve. Então, vai saber. A gente, né? Isso aqui é difícil de deduzir. Mas o que chama atenção aqui é o relato da Luana, a esposa do Wagner, né? O Misael, que era conhecido como Misael da Flor de Lis, que tinha praticamente ali a idade. O Anderson, né? Se estivesse vivo, eles praticamente da mesma idade, tá bem? Então, eles tinham muita amizade. Então, provavelmente, o Wagner era do lado, né, estava ali, era um dos apoiadores do Anderson do Carmo. O que chama atenção aqui é que a Flor de Lis, ao prestar depoimento para o delegado Dr. Alan Duarte,
disse que presenciou uma briga, né, épica entre, até cadeira foi arremessada na direção da cabeça do Anderson. O Misael jogou, né? E a Flor de Lis disse que foi uma coisa assim que ela nunca tinha visto, os dois atracados numa luta, né? Parecendo ali dois gladiadores no Coliseu, né? Se degladiando e aquela coisa toda, mas o que a gente pensa, né? A nossa interpretação é que ela quis dizer o seguinte ali: claro, o Anderson do Carmo não está mais vivo para poder confirmar. O que ela quis dizer foi o seguinte: olha, essa briga. Aí o delegado pergunta: quando foi que aconteceu essa briga? Há uns 20 dias antes do que aconteceu, né, com o Anderson do Carmo. Então, pareceu que ela quis criar uma situação em que assim, ó, o Wagner, né, o Misael, tinha motivo para tirar a vida do Anderson do Carmo. Quis falar isso. Então, essa Luana é a esposa do Wagner, do Misael, tá? E ela diz isso aqui que é muito importante, porque corrobora com a palavra, com as palavras da doutora Bárbara Lomba, de que havia duas facções, né? Eram duas facções. Agora não é mais, né? Já está aí boa parte presa e enfim. Então não é mais. Mas estava ali. E volto a dizer aqui, não podemos considerar que todas as pessoas que estavam na casa elas pertenciam a esse grupo, né, ou a esses grupos. Tá? Inclusive, volto a dizer, muita gente ali, principalmente crianças e adolescentes, vítimas desse processo todo. Né? Mas enfim, vamos lá, dando continuidade, Luana relatou ainda que alguns filhos possuíam tratamento diferenciado, com acesso à bolsa e à geladeira da deputada. Eu quero lembrar aqui, gente, voltando um pouco, ela disse que o Anderson do Carmo era muito rigoroso. Olha, o Anderson do Carmo, algumas pessoas, né, olha, ele não era santinho, ele também, eu acredito também que não. Eu não acredito que ele era nenhum santo, que ele não sabia, mas nada disso, tá? O fato dele ser rigoroso, o fato dele ser contra algumas atitudes da Flor de Lis, o fato dele ser exigente com isso ou com aquilo, não, nada disso justifica o que fizeram com ele. Nada disso justifica. Porque o que deveria acontecer? Esses filhos da Flor de Lis, biológicos, e outros, né, já maiores de idade, alguns com filhos, inclusive, que fosse procurar o que fazer. Dá para entender? Que fossem procurar trabalho. Tudo sustentado com dízimos e ofertas da igreja. E isso, você que dizimava, ofertava, que estava ali, né, contribuindo para todo esse processo. Esse pessoal vivendo ali, digamos assim, com regalia. Era um grupo que tinha, como disse aqui a Luana, né, ela declarou, e disse que tinha um grupo que tinha acesso, inclusive, à bolsa da Flor de Lis. Geladeira, no quarto, aquela coisa toda. Então esse grupo não estava contente com o Anderson do Carmo. Esse grupo que procurasse o que fazer, né? Que fosse... Mas aí caberia a Flor de Lis, nesse caso também, dizer, não, ele é meu marido, tá? E eu vou acatar aquilo, porque nós decidimos as coisas juntas, e se vocês estão incomodados com a presença dele em casa, vocês saiam, né? Vão procurar trabalho, aluguem aí uma casa, vocês se reúnam, mas não. Pelo que parece, a Flor de Lis, ela concordou, ao que parece, tá? A justiça está aí cuidando da parte dela, mas ao que parece, a Flor de Lis planejou, ou pelo menos participou, ou pelo menos tinha ciência do que estava sendo planejado contra o Anderson do Carmo. E volto a dizer, nada justifica o que fizeram com ele. Nada justifica. A Flor de Lis, se estava incomodada que se separasse, que se divorciasse, que não permanecesse com ele. É vida que segue. Não vou escandalizar. Ao que parece, né? Aí ficou aí que ela não iria se separar dele para não escandalizar o nome de Deus. Que Deus é esse, né? Vamos saber que Deus é esse que ela
o Deus no qual ela acredita. É o Deus que ela criou à sua imagem e semelhança. O Deus que assina. Tem muitos pastores aí, eu não vou entrar nisso aqui agora, né, gente? Mas tem muita gente, não só são pastores, não. Tem muita gente que eles acham e elas acham que o que eles fazem e dizem, Deus tem que assinar embaixo. Né? É esse o Deus deles. Um Deus subserviente. Um Deus capacho. Um Deus que eu determino e Deus cumpre. Não é assim que eles dizem? Determine, né? E Deus vai cumprir. Eu já vi até pregação de gente dizendo que botou Deus na parede. Eu botei Deus na parede, quer dizer, ele teve... E tem aí líderes, vocês sabem disso, que inclusive diz assim, Deus é obrigado a te abençoar. Você já viu um tal de Didi, né? Você já viu aí um tal de Didi mais cedo? Ele falando isso? Você dá o dízimo e Deus é obrigado a te abençoar? Exija! Né? Inventaram até um negócio aí da revolta, vocês lembram disso? Então, é coisa desse tipo. Eu não vou escandalizar o nome de Deus. De que Deus? Esse Deus criado, forjado, né? Vocês estão entendendo aí o que eu quero falar. Então não justifica o que fizeram com o Anderson do Carmo. Não tem como se justificar, tá? Vamos lá. A Luana relatou ainda que alguns filhos possuíam tratamento diferenciado, já li. Aí, olha o que diz a Luana. Por que alguns filhos não entravam na escala de trabalho da casa? Tinha uma escala de trabalho e claro, não tenho nada contra isso. Acho que você está em casa, o filho tem que realmente... Eu já fiz muito isso, né? Você tem que... Não vai estar ali, principalmente aqueles que já são mais velhos, né? Tem que ter essa ajuda dentro de casa. Porque, gente, trabalho de casa não é fácil. Lavar, cozinhar. Olha, donas de casa, vocês têm meu respeito, tá? Vocês que cozinham, vocês que lavam, vocês que passam, é um trabalho que não para. Não para. Você terminou de cozinhar, terminou de lavar, daqui a pouco já está tudo de novo, começando. Nunca para esse negócio, né? Então, se tem filhos em casa, usufruindo ali no mesmo, tem que ajudar, tem que colaborar, se já estiverem na idade para isso. Mas tinha gente lá que ficava de boa, como se diz aí, né? Os jovens. Não, tô de boa. Mamãe é deputada federal. Mamãe é famosa. E nós não vamos meter a mão na massa. Bota lá para aquela turma, né, o baixo clero, né, para que o baixo clero faça aí o serviço de casa. Então, a Luana pergunta, por que alguns filhos não entravam na escala de trabalho na casa? Uns filhos ganhavam celulares novos e outros os velhos, relembrou. Quer dizer, havia ali preferências, né? Havia ali parcialidade, inclusive, tá bem? E a nora de Flor de Lis, ao se aproximar da família, tinha mais afinidade com a parlamentar e ouvia os relatos da deputada sobre o marido. Ela disse ainda que tinha medo da vítima. Ela, Flor de Lis, dizia que ele era tirano e injusto. Olha que declaração da Luana, gente. Isso aqui é coisa muito séria, tá? Ela, Flor de Lis, dizia que ele era tirano e injusto. Tinha momentos que eu perguntava por que ela não se separava e ela dizia que não podia escandalizar a igreja. O que está aqui contou. Em um momento de escandalizar o nome de Deus, né? Em outras passagens veio isso aí, conforme eu já falei anteriormente. Mas escandalizar a igreja eu acho até que se encaixa mais, né? Ela não poderia... o Ministério Flor de Lis, não poderia estar ruim na foto, né? Opa, bati aqui no microfone, mas vamos lá. A Luana foi ouvida como testemunha de acusação no processo. Além de Flor de Lis, são réus 7 filhos da parlamentar e uma neta. A mulher de Misael ainda relatou que em determinada ocasião, no fim de 2017 ou 2018, ouviu de Flor de Lis que Anderson não passaria daquele ano. Complicado. Olha o que disse a Luana aqui, ó. Ela dizia que Deus já havia falado para ela isso, porque ele, o Anderson, estava atrapalhando a obra de Deus. Dá para você entender isso aqui? Deus já tinha falado para ela, para Flor de Lis, que Anderson
estava atrapalhando. Não foi isso que a gente ouviu, hein? Nas profetadas lá do povo, não é? E que ela concordava, que Anderson ia ser, que o Rio de Janeiro foi entregue a Anderson do Carmo. Vocês lembram lá a profecia do Marco Feliciano, a profecia de outros com relação. Aí vem e, segundo a Luana, a Flor de Lis diz que Deus falou para ela que o Anderson estava... Gente, olha essa farofada aí, gospel, né? Essa, sabe, gente, é coisa... Eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas vocês que estão me acompanhando sabem que eu tenho tratado desse assunto e vou continuar tratando. Vamos lá. A nora da deputada afirmou também que a eleição de Flor de Lis aumentou ainda mais a insatisfação de membros da casa com a liderança que o pastor possuía. Aquilo que a doutora Bárbara Lomba falou, né? O divisor de águas, a eleição da Flor de Lis. Agora que mamãe ficou poderosa mesmo, né? Mamãe agora é a Bambambam. Bam, bam. Mamãe agora estourou de vez, bombou de vez. A mamãe Flor de Lis. Então ficou todo mundo, né, que já tinha o nariz em pé. Agora pronto, gente. Agora foi que, né? A mamãe que é a rainha, né? O Anderson do Carmo é o peão que deve ser descartado. Você pode botar o peão aí. Estou usando aqui o jogo de xadrez como metáfora. E então, ele é o peão. Mamãe é a rainha. Né? Mamãe é a rainha e nós temos que encontrar um rei que esteja à altura da mamãe. Então, vamos eliminar o peão. Olha só o que diz aqui, ó. A eleição da Flor de Lis, a Luana diz, foi a gota d'água. Gerou muita insatisfação dos filhos, disse Luana, acrescentando ter presenciado quando, após a eleição, Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, afirmou que não precisariam mais dele. Ou seja, descarta. Né? E olha que um peão no jogo de xadrez, ele é importante. A pessoa pode ganhar o jogo por conta do peão. O peão é importante. Sabendo trabalhar com o peão é importante. Só que, para eles aqui, o Anderson do Carmo não tinha nem valor mais de peão. Nem como peão ele valia mais. Teria que ser descartado. É como está aqui. Né? Ao ser perguntada sobre a participação de Flor de Lis no caso, Luana afirmou acreditar que a sogra é a mandante. É a mandante. Ela acredita que ela é a mandante do que aconteceu com Anderson do Carmo. Olha o que a Luana diz. Ela é o cérebro disso tudo. Flor de Lis é o cérebro de tudo, conforme as palavras da Luana, a nora da Flor de Lis. Né? Concluindo aqui, gente, olha, na primeira audiência, no dia 13 de novembro, a tal famosa sexta-feira 13, foram ouvidas 5 testemunhas de acusação, entre elas os 2 delegados que conduziram as investigações, Bárbara Lomba e Alan Duarte. Flor de Lis é a única dos 11 réus que não está presa. Em razão da sua imunidade parlamentar, ela só poderia ser presa em flagrante delito por crime inafiançável. Há pouco mais de um mês, a deputada está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Foram decretadas ainda outras medidas cautelares, como proibição de contato com outros réus no processo e também com 4 pessoas que ainda são investigadas por suspeita de participação no crime. Então está aí. Gente, olha, eu recebi uma informação aqui privilegiada que a Paula do Vôlei, lembra a Paula do Vôlei? Ela foi admitida 2 dias antes da audiência, ela foi admitida vamos dizer assim, no gabinete da Flor de Lis, pelo gabinete da Flor de Lis. E que a Paula do Vôlei, eu recebi essa informação, vamos ainda trazer com mais... digamos assim, materialidade para vocês em outro vídeo, mas que a Paula do Vôlei foi expulsa. Inclusive o nosso parceiro aqui do canal, o André Carpano, ele fez um vídeo, uma live, está aí no canal dele, em que ele mostra um vídeo onde a Paula do Vôlei está lá na delegacia. Né? Inclusive o André questiona, quem é essa pessoa aqui? E a Paula do Vôlei negou que ela tinha estado na delegacia, tá? Olha, gente, é muita coisa que tem aí, tá bem? É muita coisa. E eu quero agradecer vocês participando aqui no chat, né? Vocês que estão já conversando, trazendo aí informações também. Muito obrigado pelo carinho.
Muito obrigado pela sua inscrição. Gente, chegamos, hoje dia 28 de novembro de 2020, chegamos a 163 mil inscritos. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Muito obrigado a você, a cada um de vocês. Aqui não é número, gente. Aqui nós temos profunda gratidão por cada inscrito, por cada inscrita. Não somos perfeitos, não somos os donos da verdade, tá? Nós estamos aqui buscando apresentar para vocês um canal com sinceridade. Eu posso não ser bom no que eu faço, mas uma coisa é que mas minha esposa, a digníssima esposa, a Marta, nós procuramos passar com sinceridade aquilo que nós pensamos, né? As nossas interpretações. Podemos errar sim, né? Podemos errar e todas as vezes que eu errar, eu virei aqui e me retratarei e direi, gente, errei em minhas análises, né? Errei. E graças a Deus que nós sempre falamos, isso são conjecturas. Claro que todo mundo tem o direito aí à ampla defesa, ao contraditório, o direito da presunção de inocência. Nós sabemos também que em dúbio, né, é pro réu, ou seja, em caso de dúvida, o réu é beneficiado. Então a gente sabe dessas coisas, mas graças a Deus que nós temos vocês, né, como amigos, como inscritos aqui no canal. As críticas construtivas são muito bem-vindas também. Muito obrigado, tá? Os likes, os dislikes também, aqueles dislikes conscientes, né? Que as pessoas vêm aqui e dão. Muito obrigado mesmo, tá? Do fundo do coração. Muito obrigado. Deus abençoe. E a gente vai estar voltando a qualquer momento com mais informações, tá bem? Para você, gente. Então, verifica aí se a inscrição continua, né? A sua inscrição continua, porque às vezes o sistema desinscreve a pessoa. Se o sininho também está acionado, tá bem? É importante o like e o comentário também. O seu comentário é muito importante porque o YouTube vai entender que a interatividade aqui, que a participação de vocês aqui existe, tá? E aí vai te manter ou manter vocês informados de tudo que a gente postar aqui, tá bom? Então, um grande abraço, que Deus continue abençoando vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.